Hello guys, how are you today? Bom, a nossa aula de hoje ela não vai ser muito complexa e muito menos difícil. Na verdade, hoje a gente vai ter mais a parte de vocabulário e não a gramática, porque a gramática que a gente vai estudar vai ser relacionada à da semana passada, que é a do verbo no gerúndio e na forma infinitiva, tá? Então, hoje a gente vai ver o vocabulário de time, o vocabulário de horas, e ver aquele restante de números que a gente começou vendo na semana passada. Aproveitando que a gente está falando sobre as horas, a gente precisa terminar de aprender aqueles números. Então, hoje a gente vai aprender a contar os números até 100, que não é muito difícil, tá? A gente já tem uma aula com os números de 0 até 30 e hoje a gente vai dar continuidade contando até 100. E eu queria lembrar para vocês que é importante vocês praticarem esses números não só para saber as horas, mas também para vocês poderem saber a quantidade de coisas no dia a dia, para falar a idade, para falar a quantidade de algo, enfim, para poder até mesmo vocês saberem já para quando for dar início a outros tópicos, tá? Os números decimais, a gente já viu, a gente parou no número decimal 30. Eu comentei também com vocês que a partir dos números cheios, né, os números exatos, os números decimais, a terminação seria tie, o T e o Y. Então, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80 e o 90 vai ter essa terminação tie, ok? Então, a gente vai ter aí o 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, ok? Reparem que a diferença da pronúncia entre aqueles números terminados em teen e os números terminados em tie é que os números terminados em teen vão ter uma pronúncia mais forte no final, exemplo, 14, enquanto os números terminados em tie vai ter uma pronúncia mais seca, uma pronúncia mais rápida, exemplo, 14, ok? Então, vou repetir mais uma vez, 30, 40, 50, 60, 17, 18 e 19. E tendo em vista esses números decimais, esses números exatos, a gente só vai adicionar as unidades que a gente já aprendeu anteriormente, facilitando melhor a nossa vida contando, né? É mais ou menos os nossos números em português. Por exemplo, a gente não fala 21, 22, é a mesma coisa. A gente só vai complementar com a casa decimal mais a unidade do número. Exemplo, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, ok? Então, tendo em vista esses números decimais, a gente depois só vai fazer adicionar as unidades que a gente aprendeu, que é de 1 até 9, que a gente já sabe que é parecido com o português, ok? Então, eu vou repetir novamente: 30, 40, 50, 60, 70 e 90, ok? E o número 100, que a gente pode falar de duas formas, 100 ou 100, tá? A gente tem duas formas aí para falar o número 100, 100 ou 100. Por que a gente pode falar 100? Porque 100 significa né? A gente sabe que é aquele artigo indefinido e hundred significa centena. Então, se a gente fala 100, a gente está falando uma centena. E uma centena para a gente significa 100, tá? Então, eu vou repetir novamente: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 100, tá? A gente pode ir treinando, substituindo os números que a gente vê no dia a dia pelos números em inglês. Essa aí é uma das formas de vocês praticarem no dia a dia. E aí, passando para a parte de time, a gente vai ver algumas formas, algumas maneiras da gente falar
as horas em inglês. Então prestem bastante atenção que agora pode ser um pouquinho complicadinho, tá? A gente tem a nossa primeira forma de falar que é AM e PM, que é um tipo de contagem do sistema, né, de relógio de 12 horas que divide o dia em duas partes. AM, que se refere à parte do dia antes do meio-dia, midday, e PM, que se refere após o meio-dia e antes da meia-noite, que é midnight. Então a gente tem meio-dia, midday, a gente pronuncia midday mesmo, é como se tivesse a existência de apenas um D, midday, e o PM, que se refere após o meio-dia e antes da meia-noite, midnight, tá? O AM, gente, ele significa antimeridian. Então, a gente vai utilizar ele na primeira parte do dia, que se inicia à meia-noite e termina às 11h59. Enquanto o PM significa pós-meridian, que é utilizado na segunda parte do dia, que se inicia ao meio-dia e termina às 11h59. Então, a gente tem AM e PM. Vamos olhar alguns exemplos para a gente saber como que utiliza-se eles junto com as horas. Nós temos It's 9 a.m. It's time to study. Ou seja, são 9 horas da manhã. É hora de estudar. It's 5 p.m. It's time to go home. São 5 horas da tarde, ou seja, 17 horas da tarde. É hora de ir para casa. Então, a gente vai utilizar mais AM e PM quando a gente quiser especificar em qual parte do dia a gente está falando as horas. Se você quer especificar uma parte do dia, deixa eu voltar aqui, uma parte do dia que é antes do meio-dia, a gente vai utilizar AM. Se você quiser utilizar, se referir, né, após o meio-dia e antes da meia-noite, a gente vai utilizar PM. É importante vocês também aprenderem isso aqui, não só no inglês, mas também no português, porque a gente também utiliza esse sistema de horas, tá? Avançando aqui, a gente vai ter as horas cheias, que são as horas em ponto, que a gente utiliza o'clock, tá? Não é o'clock, a pronúncia não é o'clock, é o'clock. A pronúncia do K no final é bem suave, o'clock. E é importante lembrar também que as horas em inglês vai ser sempre utilizada no singular, diferentemente do português que a gente fala, né? A gente fala no plural. A gente sempre vai utilizar as horas em inglês no singular. E o pronome, né, o verbo e o pronome que a gente vai utilizar vai ser o pronome pessoal it, mais o verbo to be is. A gente vai juntar eles, tá? Vocês podem falar de forma contraída, it, ou a forma dela completa, né? It is, que significa para indicar as horas. Lembra que eu falei para vocês que o it, ele não tem um valor semântico no português, mas ele pode indicar um estado no inglês? Então, é exatamente isso. Ele serve também para indicar as horas. It's 9 o'clock, it's 5 a.m., enfim. Vamos ver alguns exemplos utilizando o o'clock e o it, tá? Não se esqueçam de utilizar o it antes, ou it is, né? Tanto faz, antes de indicar as horas. Exemplo, It's 10 o'clock. No lugar da gente falar especificar em qual parte do dia, a gente pode falar apenas It's 10 o'clock. Se você quiser especificar, você pode falar It's 10 a.m., tá? São 10 horas. É como se a gente estivesse falando são 10 horas em ponto, certo? O próximo exemplo também é 9 p.m. Se a gente não quiser falar a parte do dia, né, que são 8 horas da noite, a gente pode falar It's 9 o'clock. Certo? Então a gente tem aí essas duas opções, essas duas primeiras formas para poder falar as horas de forma cheia, de uma hora exata, certo? E agora a gente vai ver o vocabulário e as expressões, vocabulary and expressions,
tá? Essa parte aqui, ela é bastante importante para vocês dizerem também as horas. Primeiramente temos hour, minute, second, what time is it? Do you have the time? Have you got the time? Could you tell the time? Essas últimas 4 são expressões que você pode utilizar para perguntar as horas, tá? Eu vou repetir de novo. What time is it? What time is it? Do you have the time? Do you have the time? Have you got the time? Could you tell the time? E as expressões que a gente utiliza em horas, minutos e segundos: hour, minute e second. A letra D no finalzinho de second é pronunciada de forma bastante suave, tá? Second. A próxima parte é um vocabulário mais específico, né? Que é meeting, until, day, night, to go, to start e to finish. Esses 3 verbos no que a gente colocou aí no finalzinho, eles estão no infinitivo, tá? Eles não estão de forma conjugada. Lembrando que um verbo ele pode estar na sua forma conjugada quando ele vem acompanhado da partícula to, que eu expliquei para vocês. Então, os 3 verbos que a gente tem aí, que a gente vai trabalhar futuramente, que a gente vai começar a ver nas atividades, é to go, to start e to finish. E as outras palavras que a gente viu aí é meeting, until, day e night. To go, to start e to finish. Lembra para vocês que eu comuniquei que a gente tinha que adicionar uma letrinha no finalzinho do verbo quando a gente estiver na terceira pessoa do singular? Então, eu trouxe aqui para vocês como fica aqueles 3 verbos na terceira pessoa do singular no inglês. A gente sabe que a terceira pessoa do singular no inglês é she, he e it. Ou quando se trata de um nome só de uma pessoa, de um objeto, de alguém, a gente também precisa adicionar, ok? Então, aí a gente vai ter she goes, she starts e she finishes. He goes, he starts e he finishes. It goes, it starts, it finishes. Ok? A forma conjugada daqueles outros verbos é sem a partícula to. Ou seja, nas outras pessoas do discurso vai ficar I go, you go, they go, enfim. O verbo só muda quando estiver na terceira pessoa do singular, certo? E aí, ainda avançando na nossa forma de dizer as horas, a gente vai ver as outras maneiras que é bem mais simples e bem mais fácil do que as outras. Nós temos a forma parecida também com o português, que é para falar os números exatos. Por exemplo, são 4 e 1, são 4 e 2, são 4 e 3, são 4 e 4, são 4 e 5. Enfim, a gente pode falar dessa forma também no inglês. Exemplo, em horas cheias, a gente sabe que precisamos falar o quê? O'clock. Então, como a gente vai falar? It's 4 o'clock, né? O número em hora cheia mais o'clock. Se a gente quiser falar dos números quebrados, a gente fala it's 4:15, it's 4:30, ok? É a mesma coisa da gente falar são 4 horas em ponto, são 4 horas e 15 minutos, são 4:30, certo? E a forma da gente falar, né, quando tá faltando 10 minutos para a próxima hora, a gente pode falar 4:50, são 4:50, ou a gente pode falar aquela forma que a gente fala, falta tantos minutos para tantas horas. It's 10 to 5, são 10 para as 5,
certo? A gente tem essas formas parecidas no inglês, da mesma forma do português. E a terceira maneira, que é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa, é utilizando as palavras past, a quarter past, past half ou to, tá? Então a gente já tem aí um vocabulário que past é passado, half, que é meia hora, quarter, 15 minutos, e to, mais uma vez essa partícula, que significa falta para tantas horas, tá? Nos primeiros minutos, nos primeiros 30 minutos, a gente vai utilizar past para expressar que os minutos já se passaram de uma determinada hora. Por isso que a gente utiliza past, que significa passado, porque já se passou, tá? E aí vem half, que a gente utiliza para meia hora, e quarter para cada 15 minutos, tá? Então tenham em mente, half, meia hora, quarter, 15 minutos. O to, ele vai ser utilizado quando queremos dizer que falta para uma determinada hora. Exemplos: It's 2:05. São 2:05, ou seja, já se passaram 5 minutos de 2 horas. It's 2:15. São 2:15, ou seja, já se passaram 15 minutos de 2 horas. It's 5:30. São 5:30. It's 10:09. São 10 para as 9, ok? Essa forma é um pouquinho mais complicada mesmo, mas eu garanto para vocês que se vocês treinarem, se vocês gravarem esse reloginho aqui, eu vou disponibilizar para vocês, não se preocupem, vocês vão ficar craque nessa parte aqui. Eu particularmente prefiro falar mais aquele jeitinho abrasileirado, tá? Porque é bem mais fácil e bem mais simples. Mas se vocês preferirem falar essa aqui, e é importante que vocês aprendam, vão treinando também, porque eu vou cobrar, vocês podem utilizar também, certo? E é isso, gente. A gente chegou no finalzinho da nossa aula. Foi uma aula mais simples, né? Podemos dizer assim, uma aula mais tranquila. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto ou os assuntos anteriores, você pode mandar mensagem para mim ou para alguma auxiliar para poder tirar sua dúvida pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula, certo? Façam as atividades, a gente vai ter 2 atividades aí para vocês poderem fazer. Então, também não se preocupem quanto a isso para vocês irem treinando. Não vai ser muito complicado, tá? Vai ter uma parte da gramática que vai ser um pouquinho mais complicada, mas se vocês irem treinando, eu garanto que vocês irão conseguir, certo? Vejo vocês na próxima aula. Não fiquem com dúvidas, podem mandar mensagem. E é isso. See you!